Olá, o Saber Direito Debate começa agora. Sejam bem-vindos. E hoje, no nosso programa, eu vou conversar com Andrei Guimarães Duarte, que é 4º tabelião de notas de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e presidente do Colégio Notarial do Brasil, também na seção de São Paulo. Ele esteve com a gente durante toda essa semana, apresentando um curso em que falou sobre o direito notarial e registral. Bem-vindo, professor. Obrigado, Natália. Professor, é de praxe. Aqui no Saber Direito Debate, a gente sempre começa com uma pergunta. Por que o direito? Foi uma decisão muito difícil na sua vida, não? Não, foi algo que caminhou naturalmente. Eu tinha uma tia que falecida, que era juíza. Ela foi oficial de justiça por um tempo e ela fez direito mais tarde. E eu era muito novo e vi a mudança de vida dela e a mudança tanto na vida privada dela quanto a possibilidade de exercer uma função pública, atender a população e tudo mais. Eu vi essa evolução, esse caminho. E aí eu fui direcionando para o direito naturalmente, assim, vendo essa possibilidade, vendo a possibilidade de ser útil, vendo a possibilidade de mudar a minha vida e caminhou assim e o direito surgiu como uma opção natural. A gente para pensar um pouco depois, né? Naquela época, mais jovem, você não percebe muitos motivos, mas depois você volta para trás e percebe o que gerou a escolha, né? Antes de chegar a tabelião de notas em São Bernardo do Campo, teve uma longa estrada aí por concursos. Conta um pouquinho pra gente. Uma longa estrada e por concursos. Eu saí da faculdade, eu advoguei durante 5 anos, gostava muito da advocacia, mas algumas características da advocacia não coincidiam com as minhas características e tal. Comecei a focar no concurso público, prestei em alguns concursos, magistratura, Ministério Público, comecei focado na magistratura, depois você vai ampliando o leque conforme você não passa e você necessita, até por uma questão mesmo de sustento, de manutenção de vida, você começa a precisar, você amplia o leque. E depois disso, passei no concurso para delegado de polícia no estado de São Paulo, fui delegado de polícia em São Paulo durante 1 ano e pouco, continuei estudando, aí fui aprovado no concurso como tabelião de notas e protestos, na minha classificação você escolhe o local, fui para a cidade do interior de São Paulo, depois continuei prestando concurso, eu acho que eu fui aprovado em uns 5, 6 concursos, assim, até hoje, que aí eu me estabilizei e estou onde eu tenho como objetivo de vida e acho que chega. Esses 5, 6 sempre assumiu o cargo? Não, porque eu era aprovado, mas aí você faz umas análises de compensação, distância, em relação à sua vida pessoal, muito longe de casa, onde vai ser e tal. Aí eu acabava não escolhendo e não mudando e continuando como tabelião nessa cidade do interior de São Paulo, chamada Piraju, uma cidade de 40 mil habitantes, assim. E aí eu continuava até que no 7º concurso de notas do estado de São Paulo, de outorga de delegação do estado de São Paulo, nós estamos no 10º concurso, é um estado que tem feito regularmente os concursos para as delegações extrajudiciais. E aí no 7º concurso eu acabei caminhando para esse cartório que hoje eu sou oficial, que é o 4º de São Bernardo do Campo, e ali eu já estou há uns 5, 6 anos, já eu me estabilizei e dali eu acho que eu fico. Estes postos que assumiu ao longo do caminho como delegado, acabou de contar para a gente da polícia lá em São Paulo. O senhor acredita que agregou conhecimento para o profissional que é hoje? Muito, né? A gente vai montando os nossos tijolinhos, né? Com experiência. A advocacia foi extremamente importante, porque você sai da faculdade bastante cru, e aí a advocacia te coloca no dia a dia, te coloca diante das pessoas, te ensina a escutar as pessoas, porque você atende o seu cliente, você escuta, você sente o que ele precisa. Então, a advocacia te ajuda a ter humildade de como lidar, por exemplo, no dia a dia. Você vai muito o que os advogados no começo de carreira falam, que é botar a barriga no balcão, né? Você vai nos cartórios judiciais, você vai ver processos, você faz de tudo, né? Desde até o banco recolher guia até o final. Então é muito interessante, isso vai te ajudando a formar a pessoa que no final você é como profissional. E ajuda muito na oratória, o que, por exemplo, você faz audiências, te ajuda numa oratória que vai ser necessária no concurso que tem a fase oral, nos concursos em geral, a grande maioria, e os concursos para outorga de delegação de serviço judicial tem o exame oral. Então, quer dizer, cada etapa dessa vai te colocando
um pedacinho ali na sua formação. A atuação como delegado de polícia ensina muito a sua relação estatal, a relação dos atos de direito administrativo, a forma como o Estado funciona, como é feita, como o agente público atua, e aí vai formando. Eu acho que você vai extraindo o que você aprende de cada pedacinho e vai formando como é que você vai ser como profissional. Aí no final você vê se sai um saldo positivo ou não e continua se aprendendo sempre, né? O concurso público é uma realidade bem forte, pelo menos aqui em Brasília. O senhor também considera que é uma realidade, talvez, do Brasil inteiro? Eu acredito que sim, mas eu vejo já infelizmente, eu vejo o concurso público perdendo hoje algumas boas cabeças, né? Eu vejo, pelo menos, você vê movimentos até mesmo no termo de faculdades voltadas para direito empresarial, para direito privado, com cursos de direito público um pouco mais fracos no sentido de não ser focado tanto em direito público. Então, eu acredito que já foi mais. Eu acho que, pelo menos no estado de São Paulo, a gente já identifica algum movimento das pessoas pautar mais na iniciativa privada e não pensar tanto no concurso público. Mas acredito que isso esteja muito relacionado com a própria personalidade da pessoa, né? O concurso público, ele permite que você tenha uma mudança de vida de uma forma mais rápida, mas você também tem um teto, onde há ali o teto do funcionalismo, o teto de remuneração, características do exercício do seu trabalho, da sua função, às vezes é um pouco mais engessado nessa relação, horários e tudo mais. Então a pessoa tem que ver o que ela quer e quais são as características que ela tem que é compatível. Se a pessoa tem um caráter mais empreendedor, não foca tanto na estabilidade e sim talvez em assumir riscos e não ter um teto final para a sua carreira, aí a iniciativa privada ela é mais tentadora e mais conforme a sua característica. Então acho que o principal elemento para o estudante de direito hoje, para ele pensar nisso, não é nem remuneração o que vai dar mais, o que vai dar menos, na verdade se analise, veja as suas características, veja o que você deseja, porque se você for uma pessoa que tenha mais dinâmica no sentido de procurar mais, de querer mudar sempre, de procurar mais remuneração, de procurar mais atuação, de ser mais empreendedor, a função pública não é para você. A função privada, ela é assim. Se você é uma pessoa estável, que tem mais vontade de atender o interesse público, de estar voltado para que essas questões de interesse público sejam mais relevantes, assim por diante, a função pública pode ser para você. Então, o mais importante para o estudante de direito é pensar quais são as minhas características, o que é bom para mim. Eu estou compatível com o quê? Né? Mais do que pensar em pontos específicos. E o senhor acredita que eles estão enfrentando essa realidade, estão pensando nesse ponto, não? Nós chegamos tão cedo na faculdade, né? A gente sai tão cedo da faculdade. Eu nem posso falar, por exemplo, que acredito que sim, e nem posso falar que o certo é pensar, porque eu não pensei, assim, eu advoguei e depois fui readaptando. Isso é importante também, a gente tem que saber virar o volante ali na hora que as coisas estão mudando, né? E assim, olha, a ideia fixa às vezes não é boa, né? Eu brinco que às vezes a diferença da teimosia e da persistência é o resultado final, né? Então você pode, se você não atingir o seu objetivo, você é um teimoso, mas se você atingir, todo mundo vai te chamar de persistente. Olha que legal, ele é persistente, ele alcançou. Então, quer dizer, a pessoa tem que se autoanalisar constantemente, vai vendo a hora de virar o volante. E isso na fase inicial, na saída da faculdade, é muito cedo, né? Entrei em faculdade com 17 anos, aí você sai com 22, aí você fala, opa, o que é bom para mim? Nem sei ainda. Então, acho que dá para você ir testando e não se comprometer tanto com as suas escolhas. Calma que você pode mudar, né? Professor, nós vamos dar uma breve pausa aqui no nosso papo, porque o Saber Direito Debate vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente volta com mais Saber Direito Debate, falando sobre o direito notarial e conhecendo um pouco mais sobre o professor. É bem rapidinho. O Saber Direito Debate está de volta e conversando com o professor Andrei Guimarães Duarte. Professor, nós falávamos no primeiro bloco um pouquinho sobre a sua vida, sobre a escolha do direito. Uhum. Agora, por que o direito notarial? Nasceu naturalmente, você estava estudando magistratura na época, não é mesmo? Isso é verdade.
não vou romantizar a questão. Um pouco foi mesmo por você vai prestando concurso e você não vai obtendo o resultado, aí você abre o seu leque, você começa a ver outras possibilidades, o que é bom, e você começa a se ver em outras posições que podem ser também interessantes para você, que você pode gostar. E aí você vai fazendo aquilo que a gente conversou no outro bloco, que é você vai fazendo ali a mudança de volante um pouquinho, vira um pouquinho para cá, não é tanto assim e tal. E eu abri meu leque, uma vez eu me inscrevi no concurso, do segundo concurso do Estado de São Paulo, o segundo concurso que teve sobre cartórios, e fui bem, evoluí, passei de etapas, de fases e tal, mas não passei final. Aí eu pensei, opa, eu não estava focado para isso, e eu senti uma afinidade, tanto que eu consegui me sair bem na prova, mesmo sem ter ali mesmo sem ter um direcionamento, porque o concurso, não adianta você abrir o leque também, para os estudantes é legal falar isso, não adianta você abrir o leque que você nem sempre você vai conseguir depois voltar para as especificidades daquele concurso, e é diferente. Magistratura tem uma pegada, MP tem uma pegada, temas mais específicos e assim vai. Então, eu vi que ali tinha uma afinidade que eu me dava bem com aqueles temas, ainda que não fosse o meu foco. Aí no terceiro concurso, o concurso seguinte, foi o concurso que eu passei. Aí eu foquei, estudei, foquei, aí surgiu o direito notarial. E aí ele foi me seduzindo. Estudá-lo foi me seduzindo, trabalhar com o direito notarial foi me seduzindo. A atividade do notário, ela é muito interessante, do registrador. A atividade de quem presta esse serviço extrajudicial é muito interessante, porque ele é um misto entre direito público e privado. Ele tem características de direito público, a sua atuação, a função é pública, mas ele é exercido privado, ele é exercido de forma privada, a remuneração é privada, é diretamente daquele que utiliza o serviço e não é dos cofres públicos. A atividade notarial, por incrível que pareça, assim, ela no mundo inteiro, o direito notarial ele faz parte de graduação na Espanha, graduação na França, graduação na Alemanha. E no Brasil ele sempre foi meio que largado de lado. E ele está diretamente relacionado com a escolha com a opção do nosso ordenamento jurídico ter sido romano. Ele é uma instituição fruto da origem histórica do direito romano. E todo mundo foi deixando de lado. Por quê? E eu comecei a me seduzir por ele, na medida que o direito notarial ele tem como foco principal a prevenção. Ele é cautelar, ele tem como foco a prudência, a cautela. Ele pretende que você tome todos os cuidados possíveis para a prática do seu ato, para o negócio que você está firmando, para a sua relação jurídica, para que depois você não tenha litígio. E ele não procura solucionar litígios, ele faz com que você tenha ali ato que nós chamamos de profilaxia do ato. A gente vai limpando o ato, tirando dele aquilo que as pessoas podem gerar um atrito entre elas e falando, olha, está aqui, está feito, está montado. E eu percebi que isso foi me fascinando, essa atuação de prudência, de cautela e também essa característica do direito do exercício da função notarial, do oficial de cartório, que ele tem ali algumas características de direito privado, aí você tem uma certa liberdade de gestão, liberdade de horário, a remuneração é feita diretamente pela parte, então ela está diretamente relacionada no serviço que você presta, não é fixa, então você trabalhando mais, prestando melhor serviço, você também consegue mais e você tem outras características de direito público, que é ajudar a população, prestar um serviço para a população, exercer ali um auxílio social no dia a dia. Então isso foi me fascinando, isso foi me conquistando e aí no final eu me sinto um notário de verdade. O senhor falou que o direito notarial foi meio que deixado de lado aqui no Brasil. Uhum. O senhor acredita que por uma falta de conhecimento, talvez, da área? Não, não sou nenhum especialista na matéria, então não tenho muita segurança no sentido de ficar emitindo várias opiniões, mas você me perguntou. Então, o Brasil durante muito tempo ele foi muito processualista, né? E o processo é voltado para a solução de lides. Então, o Brasil, eu acho que muito tempo, uma análise de longe, eu não tenho nenhum estudo sobre isso, e não tenho material meu produzido sobre isso, mas você vê ali o direito civil mesmo, o direito material um pouco largado, o direito processual mais todo mundo voltado para o direito processual, e aí você vê que as formas foram um pouco largadas de lado, as questões de prevenção foram um pouco largadas de lado, mas eu acho que foi natural, foram opções que foram sendo tomadas naturalmente. E o que no final torna um sistema um pouco manco,
porque é próprio do sistema jurídico romano esse foco na prevenção. Por quê? Porque a reparação processual, a solução de lide, ela é mais difícil no direito romano. Os processos são mais lentos. Não é falha, não é demérito, é que ele é assim. As pessoas têm mais garantias, as pessoas têm mais oportunidades de se manifestar no processo, as pessoas têm mais recursos. O processo, ele é assim. O direito romano, a decisão final do juiz, ela é tomada com a maior segurança possível. No final de um longo processo. É assim, é da cultura, é da nossa cultura essa demora de pacificar. Já o direito anglo-saxão, o direito common law, que seria o nosso, vamos dizer assim, o oposto ao nosso, é um direito que ele não é, que é o direito americano, o direito inglês, ele é mais voltado mesmo para a solução de conflitos. Então ele é muito calcado em seguros, em securitização, ou seja, não vamos fazer nada para prevenir. Se tiver o problema, a gente repara. Repara como? Te paga com seguro e acabou. E as pessoas culturalmente aceitam isso. Uma decisão, um processo judicial, na grande maioria das vezes, em alguns casos deles, tem etapas super curtas. Assim, você chega, você fala uma oportunidade para se manifestar, uma oportunidade para se fazer parte contrária e a decisão do juiz. E elas concordam. Tá bom. Aqui, e a decisão do juiz, ela já pensa, não, eu quero falar de novo. Eu quero mais um recurso, eu quero me manifestar de novo. Eu quero mais. Então, mais a gente precisa prevenir para que a gente evite chegar. É próprio do nosso ordenamento jurídico. E quando a gente abriu mão dessa prevenção um pouco de lado, fica um pouco manco. Por isso que eu acho que há um ressurgimento dessa necessidade de soluções de conflito extrajudiciais, como conciliação, solução de conflito, maior prevenção na solução de conflitos, maior assessoramento dos advogados, maior atos notariais e registrais no sentido de que ali você tem prevenção e assim por diante. Então, são caminhos, o movimento é pendular, né? Vai para um lado, vai para o outro. Eu acho que hoje em dia, mais e mais estamos percebendo a necessidade de solução de conflitos de forma mais rápida, através da conciliação, de mecanismos de autocomposição e também de prevenção, de tomar mais cuidado na prática para que aquilo não gere uma lide no futuro, né? E é um tema que não está inserido nas grades curriculares das universidades, né? Não está no Brasil. Nós evoluímos muito dos anos 2000 para cá. Hoje nós temos grandes faculdades como o USP, PUC, com curso de especialização, estou citando exemplos de São Paulo, como a Mackenzie, faculdades de ponta, grandes faculdades com curso de especialização, já tendo mestrado, começando, mas ainda não há grade. Há faculdades, eu soube que há faculdades que já estão colocando como grade opcional da pessoa, se ela desejar, mas aí você compara com outros países, você vê que é bem ainda incipiente. Como eu disse, na Espanha tem faculdade inteira de direito notarial. A faculdade é de direito notarial e ensina as outras matérias. Você tem na graduação de quase todas as faculdades. Na França também, na Itália também, na Alemanha também. E aqui a gente vai tirando um pouco os preconceitos. Nós temos uma União Internacional do Notariado, ou seja, notariados do mundo, e essa união tem 87 países. Então, quando as pessoas falam, cartório tem no Brasil. Não, não. Iguais o nosso, assim, muito parecidos, com princípios iguais, nós somos em 87 países. Então, lá temos uma série de regras que devem ter para ser considerado igual. E 87 países preenchem essas regras e são da nossa União Internacional. Então, nós temos aí Alemanha, países de vários graus de desenvolvimento. Alemanha, Suíça, Bélgica, França, todos têm cartórios. Espanha, Itália, aí você vai para países completamente diferentes, países africanos, vários. Indonésia, China, Japão, países de diversas origens. E é curioso isso, porque a gente foca sempre assim, a gente acha, isso é brasileiro, é um cartório. Não, tem vários locais. Normalmente não tem quando o país tem uma origem em direito anglo-saxão, que aí é completamente diferente. E já voltamos com o Saber Direito Debate, dando dicas de livros. Não saia daí. Estamos de volta e agora é a hora da gente falar sobre livros. O professor Andrei Guimarães Duarte trouxe algumas sugestões que a gente te mostra agora. Professor, vamos lá. A primeira sugestão do senhor. Regulação da função pública, notarial e de registro. O senhor me falou que é uma regulação para todos os cartórios. Isso, esse livro é muito interessante justamente porque ele analisa o regramento
dos cartórios, do serviço extrajudicial como todo. Então, ele trata de como é a relação dos cartórios com o Estado, de quais são as normas regulatórias, de quais normas gerais do CNJ, normas mais específicas da cada corregedoria. Então, ele te dá uma visão de todos os serviços extrajudiciais, da estrutura do serviço extrajudicial no Brasil. Então, ele é bem interessante nesse sentido. Pegando esse gancho, nós temos hoje vários livros muito interessantes, não só esses que eu trouxe, outros, vindo na esteira do que a gente conversou no outro bloco, da questão de está aumentando a produção de matéria doutrinária acadêmica de direito notarial, aumentando o número de faculdades tratando de direito notarial e registral, e isso é bem legal, e esses livros são aí expoentes nesse sentido. Outra dica é a teoria geral do direito notarial. O senhor me confessou que este aqui, o aluno que prestou atenção em todas as suas aulas, precisa estar com ele ali do lado estudando. Então, ele vai ler esse livro e vai falar, então ele falou esse livro, eu não precisava escutar ele, eu estou brincando. Mas, na verdade, é um livro muito interessante, talvez seja um dos primeiros livros ali que trata o direito notarial na sua essência mais no Brasil, tá? Com produção no Brasil, ele é bastante denso e ele tem bastante aspectos mais de fundamentação mesmo, nem tanto de aspectos legais, mas de aspectos de fundamentação do porquê das coisas, do porquê assim, do motivo. Uma análise histórica muito legal, uma análise histórica da origem. Então, quem gosta de história é bem interessante porque os primeiros indícios da nossa atividade, da atividade do tabelião, é desde o Egito antigo, que lá existiam pessoas. Depois, na Roma, antes de Cristo, existiam vários já pessoas chamadas já de tabeliães. Era um tabelião mesmo. Então, é milenar a atividade. E esse livro, ele resgata essa história. Um parênteses, rapidinho, sobre história. Eu tive em Paris há um tempo e fui no Museu do Louvre e lá eu encontrei uma escritura de compra e venda de imóvel do Egito, de 300 anos antes de Cristo do Egito. E lá havia uma escritura feita lá pela pessoa responsável por fazer esses atos, como aqui, escritura de compra e venda de imóvel. Então é algo milenar mesmo. Muito interessante. Agora vamos então para uma matéria específica que são os registros. E essa dica sobre registro civil. Sim, esse é um livro sobre registro civil, é um livro bem interessante, como a gente tratou um pouquinho de cada especialidade, eu foquei assim, muito no direito notarial, que é a minha atuação, e falei um pouquinho de cada especialidade, registro civil, registro de imóveis, e esse livro ele traz ali bastantes conceitos de registro civil, é um livro bem prático, é um manual bem prático de atuação, no dia a dia mesmo do registro civil, das suas atas de nascimento, morte, casamento, é bem interessante. Agora, a outra dica de registro de imóveis. É isso aí. O registro de imóveis é uma especialidade com bastante afinidade com o direito notarial. O direito registral ele anda muito junto. Esse é um livro muito bom também que vai te dar um quadro geral do direito registral, principalmente com relação aos princípios aplicados no direito registral, esses princípios são extremamente fortes e com aplicação bastante grande nos atos do dia a dia do registro de imóveis. Agora nós estávamos brincando. Um vendedor, né? Nós estávamos brincando mais cedo que agora é a hora da Bíblia. Nossa, isso livro muito mais grande. A Bíblia é uma arma, né? E somente direito imobiliário, somente sobre o tema. Isso aí, direito imobiliário e também notarial. É um livro com artigos, então artigos mais acadêmicos, mais densos, mais fortes, com assuntos mais específicos. Então, os outros livros têm uma natureza mais ali de um quadro geral para a pessoa se situar no nosso ramo de direito, em cada especialidade. E esse não, esse já é um debate mais acadêmico, mais forte, mais pesado, mais denso. O senhor me falou no bloco anterior que não tem uma pesquisa aprofundada, um livro escrito, mas é um plano que tem na sua vida, não? É um plano. Dizem que tem que deixar um filho, uma árvore, um livro, né? Eu tenho artigo escrito, publicado em livro e tal, mas eu não tenho um livro completo. É um plano. Eu tenho uma atuação institucional, eu sou presidente do Colégio Notarial do Brasil, que é uma entidade que congrega os notários do Brasil Seção São Paulo, que congrega os notários, que promove ali o desenvolvimento do direito notarial, que exerce algumas funções também de natureza pública. Nós temos uma central dos atos notariais, que é do Colégio Notarial do Brasil Seção Federal, do Conselho Federal, mas é gerida pelo Conselho, pela Seção de São Paulo. Então, eu tenho uma atuação institucional que ainda não me deu espaço, mas vamos dizer que está no radar. E já tem um tema à vista, não? Eu gosto muito dessa questão histórica e de fundamentação
ou seja, do porquê da atividade notarial, menos na análise de lei propriamente dita. Então, eu acho que seria focado nisso, na análise das formas, da importância das formas e das formas notariais. Mas está ali gestado, vamos dizer que ele está no cantinho, a hora dele vai chegar. E dá algumas dicas de livros e de artigos online, outros autores que queira citar? Então, a produção do direito notarial e direito registral é bastante densa. Nós temos no site do Colégio Notarial de Seção São Paulo e também do Conselho Federal, ele tem bastante material de publicação. Nós temos uma revista periódica, a RDN, Revista de Direito Notarial, lá com artigos bem acadêmicos, bem mais pesados, densos, nos moldes desse livro que a gente apresentou. Então, quer dizer, se a pessoa, colegas aí que estão estudando, se quiser correr atrás, os sites do Colégio Notarial de São Paulo e dos outros estados, do Paraná, de Minas, ele tem ali material produzido, os notários têm produzido bastante material acadêmico. E a RDN também é muito legal, que é essa revista Direito Notarial, periódica, onde tem os artigos, estudos, bem legal. Então, tem material. Se jogar ali, der aquela famosa googada, vai encontrar bastante material de produção de pessoas qualificadas e o direito notarial e registral está se desenvolvendo muito. Então, dá para ir atrás que vai encontrar sim um material para quem vai prestar concurso, também mais objetivo, e também para quem gostou e quer se aprofundar. A gente agradece, professor, pela sua presença aqui com a gente durante toda essa semana, falando sobre direito notarial e aqui também no Saber Direito Debate. Eu que agradeço, Natália, agradeço a oportunidade, agradeço a atenção e a atenção da equipe toda. Muito obrigado. E o Saber Direito Debate de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. E se você tem sugestões ou dúvidas, não deixe de mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. A nossa programação completa você assiste no site tvjustiça.jus.br. Tchau e até o nosso próximo encontro.